Olá, mentes científicas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cientificamente. Eu sou o Jaderson, sou licenciado em Física e você sabe quais são as 3 leis de Newton? Você sabe por que elas são tão importantes? Por que o Newton é considerado um gênio? Você sabe por que esse vídeo está sendo postado no Natal? Sabia que o Newton na verdade estava errado e são só 2 e não 3 leis? Pera aqui, mas como o Newton, um grande gênio da humanidade, estaria errado? Como é que ele pode ter cometido um erro desse e falar que são 3 leis em vez de 2? Não deveria ser 2, não era 3? Eu vi na escola que eram 3. É sim, são 3 leis. Eu só tava puxando um gancho para algo que eu vou falar no final do vídeo. Então, se você quiser saber sobre o que eu tô falando, fica até o final do vídeo aí que a gente vai aprender um pouco sobre leis de Newton até lá. Bom, vamos lá, né? Eu queria realmente trazer para vocês um vídeo no Natal, então por isso que esse vídeo tá saindo por volta da época do Natal. Se você tá vendo ele durante o ano aí, só esquece que ele foi postado no Natal. Mas a ideia me surgiu quando eu lembrei de já ter ouvido em algum lugar obscuro da internet que o Newton nasceu no dia do Natal. E quando eu fui verificar isso, né, eu vi que na Wikipédia tá descrito lá que ele nasceu no dia 4 de janeiro e não no dia 25 de dezembro. E aí depois que eu fui descobrir que houve uma confusão, porque ele foi registrado como uma pessoa que nasceu no dia 25 de dezembro, porque na época a Inglaterra utilizava, onde ele nasceu, né, utilizava o calendário juliano, que era um calendário antigo, onde os dias estavam um pouquinho atrasados por umas questões muito absurdas lá, e isso fez com que o Newton, né, fosse registrado no dia 25 de dezembro, então a sua data de nascimento no nosso calendário é 4 de janeiro, mas ele foi registrado no dia 25 de dezembro, essa foi a confusão. Então a vida do Newton e a sua história já se confunde, já é um pouco irônica, né, com o fato de na sua vida ele nunca ter se dado o trabalho de definir o que é o tempo, porque segundo aquilo que ele escreveu no princípio, o tempo era uma das grandezas bem conhecidas por todas e que não necessitava de nenhuma definição. Bom, logo se vê que ele estava errado, porque já naquela época as pessoas não entendiam muito bem o que era o tempo, mas não estamos aqui para falar sobre as ironias e os erros do Newton, né? Durante a preparação para esse vídeo eu entrei em contato com o Principia, né, que é o livro, o volume 1 do Principia, que é o livro que o Newton escreveu sobre os princípios da filosofia natural, ou seja, da física. E nesse contato com o Principia eu pude entender por que o Newton é tão louvado e tão considerado um grande gênio, um grande pilar da ciência, né? Nas primeiras 100 páginas do Principia, eu não li elas com calma, todas elas, obviamente, mas eu dei uma folhada e fui lendo as principais leis e teoremas e corolários que ele colocava lá, e nessas primeiras 100 páginas o cara simplesmente falou tudo o que eu aprendi no meu primeiro e parte do segundo ano de física na graduação, fazendo disciplinas de cálculo diferencial integral e física. Então, no comecinho do livro o cara simplesmente faz essas definições. Obviamente não são definições formais, mas são definições corretas e são a semente para as ideias do que vieram a ser, então, a física que a gente conhece hoje como mecânica e o cálculo diferencial integral. Parece algo simples, ou menos parecia para mim, porque eu lia aquelas escritas dele ali do Principia, que aliás eu vou deixar um link ali na descrição se você quiser comprar. Mas eu lia e eu achava que inocentemente eu achava isso muito simples e pensava, como é que esse cara pode ser um grande gênio? Olha essas coisas que ele está escrevendo aqui, eu já li isso em 500 livros de maneira diferente, de maneira muito mais simples, matematicamente escrita. Só que se você se transporta para a época, a discussão, o mundo de discussões acerca do movimento dos corpos era um campo de batalha, era algo fervoroso, ninguém sabia do que estava acontecendo, ninguém no mundo inteiro sabia das leis que o Newton estava propondo ali, ninguém tinha chegado àquelas conclusões. Tá certo que a primeira das 3 leis, que a gente vai discutir hoje as 3, a primeira delas, ela já veio sendo discutida pelo Galileu, né? Ela já tinha sido de certa forma formulada, mas o Newton foi o cara que deu o passo além, que colocou o cálculo ali para embasar os seus estudos. Então, no vídeo de hoje, aproveitando o ensejo dessa confusão do aniversário do Newton ser no Natal ou não, né? Eu vou trazer um vídeo de Natal aqui falando sobre as 3 leis de Newton. Óbvio que não vai ser um vídeo com muitas equações, muitas contas, porque a gente tá no Natal, não precisamos ficar forçando a cabeça para muita coisa não. Vai ser um vídeo que, claro, vai servir aí ao longo do ano para, se você tiver alunos na escola que queiram aprender, vai servir tanto a nível de ensino médio, quanto para você professor, para você que está aí na graduação de física, que está em, sei lá, em que nível, ou para você que é só curioso. Eu vou tentar discutir coisas aqui entendível a todos os níveis e que acrescente para todos os níveis. Pode ser que você está num nível de ensino médio, você não vai entender alguma coisa que eu falar aqui, mas você pode voltar, você pode reassistir, você pode buscar outras fontes, outros lugares. Vou deixar bastante referências aqui na descrição também. Então, vamos lá falar sobre as 3 leis de Newton, que eu tenho certeza que vou acrescentar bastante aí para você que está assistindo esse vídeo. Sem mais delongas. Bom, para a gente começar a entender as 3 leis de Newton, a gente precisa entender qual que é o objetivo
objetivo dessas leis, né? O objetivo das leis de Newton é descrever, mostrar, falar quais são as leis fundamentais que descrevem o movimento dos corpos. Cabe aqui uma ressalva de que essas leis fundamentais do movimento eram as leis de como o movimento era conhecido na época do Newton. Hoje em dia elas ainda são válidas para esse tipo de movimento, o movimento não mudou, as leis não mudaram, mas a gente não tem mais como descrever todos os tipos de movimento que nós conhecemos por meio dessas leis. Na época do Newton, movimentos de elétrons, de átomos, de galáxias nem eram possíveis de serem descritos porque esses conceitos não estavam nem mesmo muito bem estabelecidos. Então não era interessante para o Newton tentar descrever esse tipo de movimento. Então o tipo de movimento que o Newton estava tentando descrever era um movimento de corpos terrestres, corpos aqui na Terra, do nosso tamanho, do tamanho até de planetas, os astros que a gente consegue ver no céu, eles estavam aproximadamente tentando ser explicados, esse movimento estava tentando ser explicado por meio da física newtoniana, mas não além disso e nem muito abaixo disso, não se tinha muita noção de como descrever elétrons, átomos, até mesmo porque não se sabia da existência deles, beleza? Mas como o Newton queria descrever o movimento dos corpos, ele fez isso associando para cada corpo uma quantidade de movimento e tentou descrever como é que essa quantidade era modificada ou não nas interações mecânicas do mundo. Para que a gente se certifique de que está falando a mesma língua aqui, a quantidade de movimento é uma grandeza da física que está relacionada diretamente proporcional à massa e à velocidade dos corpos. Quanto maior a massa, quanto maior a velocidade dos corpos, maior é essa quantidade de movimento que os corpos têm. Essa é a definição que o Newton deu para a quantidade de movimento e que ele usou como base para descrever as suas três leis. A primeira lei de Newton, vamos lá, vamos começar a falar das três, vamos começar pela primeira. A primeira lei de Newton ela é conhecida muito obscuramente como lei da inércia, em alguns casos, você já pode ter ouvido sobre isso, ou dessa forma, e ela vem nos dizer que a quantidade de movimento de um corpo não se altera se não houverem forças agindo sobre este corpo. E aqui surge o conceito de força que por enquanto permanece um pouco obscuro, a gente já vai falar mais sobre ele. O Newton chega até a chamar a própria característica dos corpos de tentarem manter a sua quantidade de movimento, exceto sob a ação de uma força interna, que ele chama de inércia, e aí surge a tal lei da inércia, onde a inércia seria justamente essa característica dos corpos intrínseca a eles de manter a sua quantidade de movimento, a não ser que uma outra força modifique-a. E a gente vai voltar para essa primeira lei de Newton lá no final do vídeo. A segunda lei de Newton ela já vem querendo estabelecer relações quantitativas e de proporcionalidade, buscando explicar como a quantidade de movimento de um corpo pode ser modificada, e é justamente pela ação de uma força que se modifica a quantidade de movimento de um corpo. E é isso que diz a segunda lei de Newton. A ação de uma força sobre um corpo modifica a quantidade de movimento deste corpo. E é daí que vem o famoso F igual a ma, onde A é a aceleração desse corpo, ou seja, a variação da sua velocidade. Então, a ação de uma força provoca a aceleração nos corpos, variação na sua quantidade de movimento. Bom, e é aqui que a gente precisa definir o que e quais são essas forças cuja as leis de Newton estão descrevendo. E essas forças que a lei de Newton, as três leis de Newton descreve, são as forças de interação. Forças de interação são forças que agem sobre dois corpos. Forças que a gente chama de interação justamente porque um corpo está interagindo com o outro. E é nesse contexto que vai surgir a terceira das leis de Newton. A terceira lei de Newton aparece a partir do momento em que nós observamos de que forma as forças são distribuídas por corpos que estão interagindo. Se nós tivermos dois corpos apenas interagindo um com o outro, a força que um corpo exerce no outro é igual à força que o outro exerce no um, só que elas vão possuir direções opostas. É como pensar a minha mão esquerda empurrando a minha mão direita, ao mesmo tempo que a minha mão direita está empurrando a minha mão esquerda. As duas coisas estão acontecendo simultaneamente, as forças ocorrem de maneira simultânea, de maneira igual e oposta. Como é que isso entra na questão de estudar o movimento, estudar a quantidade de movimento? Porque
a quantidade de movimento é a base das leis de Newton. Na terceira lei, ela vem nos dizer como que a quantidade de movimento é transferida entre corpos quando eles interagem, quando eles colidem, quando dois corpos gravitacionais se aproximam e se atraem. Essa terceira lei vem nos dizer que a quantidade de movimento que um corpo dá para o outro é igual à quantidade de movimento que o outro corpo ganha desse corpo que cedeu, ou vice-versa. Então, ela é uma consequência da conservação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento no universo, ela é uma grandeza que é constante, ela nunca muda. O ponto é que durante a interação entre as forças ocorre essa transferência de quantidade de movimento. A quantidade de movimento que um corpo transfere para o outro é igual, exatamente igual à quantidade de movimento que o outro corpo recebe. Isso parece até óbvio, mas é isso que diz a terceira lei de Newton. Ela vem nos mostrar um pouco mais sobre como é que funciona a mecânica dos corpos. Bom, apesar de haverem 3 leis que eu acabei de enunciar e de discutir um pouquinho, a gente só usa as 2 últimas para resolver problemas, a segunda e a terceira. A primeira, ela fica parecendo uma lei inútil, parece que ela é só uma consequência, um caso específico da segunda lei, porque, bom, aqui vai entrar o ponto em que parece que só existem 2 leis e não 3, mas na verdade sim, existem 3 e elas são necessárias. Então eu quero que você verifique se você concorda comigo, tá? Se você não entendeu o que eu falei, que eu vou falar agora, volta, tenta entender, se não, deixa nos comentários, tira sua dúvida de alguma forma, porque agora vai ser bem interessante. Se a primeira lei nos diz que um corpo sob a ação de força zero, ou seja, se a força que age sobre um corpo é nula, esse corpo tem a sua quantidade de movimento conservada, ou seja, ele não muda a quantidade de movimento, ele não muda o seu estado, ele não aumenta de velocidade nem diminui. E a segunda lei de Newton nos diz que quando a gente passa a agir sobre esse corpo uma força, existe então variação da quantidade de movimento, ou seja, esse corpo passa a se mover. Se na segunda lei de Newton nós fizermos F igual a zero, ou seja, a força que está agindo sobre o corpo ser igual a zero, a gente não vai acabar recaindo no caso de que a forma com que a quantidade de movimento muda é nula, ou seja, o corpo não modifica o seu estado de movimento. Você entende que parece, em princípio, olhando de maneira muito simples, que se a gente fizer F igual a zero na segunda lei de Newton, a gente obtém a primeira. Parece que a primeira é um caso específico da segunda. E a gente talvez não precisasse da primeira. Então por que talvez existe a primeira? O Newton estava errado? Não, o Newton não estava errado. Ele continua sendo esse grande cara que descobriu um negócio muito absurdo ali, que revolucionou de alguma forma o estudo da física e do universo. Porque sim, a primeira lei de Newton, ela é muito fundamental. Ela vai muito além de nos dizer o que acontece com o corpo quando a força que age sobre ele é igual a zero. Ela vai além disso, sério. A primeira lei, ela define uma condição para que as outras 2 leis sejam válidas. Por isso que ela é tão fundamental e ela é a primeira das 3. Vamos entender isso com um exemplo. Vamos pensar que você está no ônibus, você está sentado no ônibus com um cinto de segurança e existe alguém ao seu lado em pé e essa pessoa está em pé, sem cinto, sem se segurar em nada e de repente o ônibus dá uma freada brusca. Essa pessoa, ela vai ser jogada para frente, ela vai cair, ela vai acelerar. Meio que para você que está ali dentro do ônibus, sendo segurado pelo cinto de segurança, você vai ver essa pessoa se movendo, mas você não vai ver nada puxando ela, você não vai ver nenhum corpo gravitacional, nenhuma força elétrica, nenhum tipo de interação agindo sobre essa pessoa do ônibus, e ela vai simplesmente mudar a sua quantidade de movimento. Logo aqui a gente parece ter um caso, um referencial, um exemplo onde as leis de Newton não são válidas. Não existe força de interação daquelas forças que eu falei agindo sobre a pessoa e ela está modificando a sua quantidade de movimento. E é aqui que nós usamos a primeira lei de Newton para fazer um recorte. Se nós estivermos num referencial tal qual o referencial do ônibus freando, ou seja, num referencial que não está no movimento retilíneo uniforme, que está sempre com a mesma velocidade, ele está acelerando ou desacelerando de alguma forma. Se nós estivermos nesse referencial, que a gente chama de referencial não inercial, as leis de Newton, a 2 e a 3, não são válidas. A primeira lei de Newton, ela estabelece qual é o referencial em que as leis de Newton são válidas, que são justamente aquelas em que
o referencial é inercial, aonde não existe nenhum tipo de aceleração causada por nenhum outro tipo de força. Então, se não houver nenhum outro tipo de interação, esse corpo vai permanecer em repouso, a não ser que haja então uma interação, e aí sim ele vai sair do repouso. Mas a primeira lei de Newton vem para justamente estabelecer isso. Referenciais inerciais que não estão acelerando são aqueles em que as 3 leis de Newton são válidas e podem ser aplicadas. E aí você talvez vai se perguntar, mas o que é essa força que surgiu sobre o corpo da pessoa que estava em pé no ônibus? Não é uma força? Sim, é uma força. E aí nós entramos no último conceito desse vídeo, que é o conceito das forças virtuais ou forças inerciais. Essas são forças que, em geral, surgem por conta da nossa inércia. Elas não são resultado de nenhuma interação e elas não têm um par, né? A força que você sente quando um carro freia, ela não tem um par, não tem outro corpo sofrendo essa mesma força aí pela terceira lei de Newton. É só você que está sentindo ela, né? E sendo assim, essas forças não respeitam as 3 leis de Newton, e por isso que a gente precisa da primeira das leis para deixar esse tipo de força de fora, para deixar os casos em que você está no referencial acelerado de fora. O certo do mais correto seria dizer que o planeta Terra não é um referencial inercial de maneira geral, porque a gente está rodando, a gente está girando em torno de uma estrela, essa estrela está girando em torno de uma galáxia, mas de maneira aproximada nós não medimos grandes acelerações. Então a gente pode de maneira aproximada dizer que a Terra é um referencial inercial, mas que um ônibus freando não, então as leis de Newton não são válidas nele. Essa era a discussão toda que eu tinha para trazer aqui. Espero que vocês tenham realmente compreendido. Minha janela fechou agora, ficou um pouco mais escuro, mas já está acabando o vídeo aqui. Então eu espero que você tenha gostado. Espero que se você está assistindo isso no Natal, você tenha um Feliz Natal. Se você está assistindo isso no Ano Novo, tenha um Feliz Ano Novo. Se você está assistindo isso aí durante o ano 2021, 22, 25, deixe nos comentários aí para eu saber. Muito obrigado e até um próximo vídeo aí. Valeu!